Abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 21 em diante. Até onde o Espírito conceder. É o Sermão da Montanha, o título dessa passagem. Eu gosto muito do Sermão da Montanha porque são as regras básicas para o reino de Deus. Como a gente diz no meio do empreendedorismo, no caso, tem um regimento externo, interno, e tem o estatuto. O estatuto, e no caso aqui, esse seria o regimento interno da igreja. Cristo estaria dando pautas para serem cumpridas diante do reino de Deus. Aí é interessante a gente sempre estar relembrando, falando sobre isso, porque é uma coisa que vai nortear o nosso acesso até a eternidade. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. E em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares até o último ceitil. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui. Amados irmãos, é muito forte esse Sermão da Montanha. Era um discurso prático que Jesus Cristo estava fazendo para mostrar para aqueles seus seguidores. Não era uma nova doutrina, mas era uma reformulação de tudo aquilo que ele já havia falado no monte para Moisés e doutrinado o povo de Israel. Mas agora ele estava montando uma nova equipe de trabalho no mundo espiritual. Ele estava montando um novo grupo para a salvação, uma nova proposta de salvação, que não era só para o judeu, mas para todo aquele que cresce nesse evangelho que ele estava pregando. E aí ele teve a preocupação de normatizar, ou seja, deixar regras básicas para que essas pessoas entendessem como era que eles iriam alcançar a eternidade ao lado de Cristo, morar no céu e fugir da prisão eterna. E é interessante que Jesus fala sobre essa prisão aqui. E um dos pontos que me chama a atenção, que os judeus eles tinham muito claro com isso, essa questão dos mandamentos. Eles, desde a sua meninice, eles guardavam, até mesmo que a gente percebe isso na fala daquele jovem rico, quando se aproxima de Jesus e diz para Jesus: bom mestre, o que posso fazer para alcançar a salvação? E aí Jesus vai e diz: guarda todos os mandamentos. Isso eu já faço desde a minha meninice. E aí Jesus vai e fala com ele algo novo, porque Jesus diz para ele assim, que até então, eu acredito que ele não deva ter ouvido nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum escriba pregar esse conhecimento, de pegar tudo que tem e se livrar daquele mal. Na verdade, Jesus estava dizendo assim, não era pecado ele ser rico. O pecado estava que o coração dele estava nessa riqueza, e Jesus, como conhece o coração do homem, Jesus foi lá no ponto focal, e aí vira para ele e disse assim, então pega tudo que tem, vende e dá aos pobres. Isso doeu no coração dele, porque ele nunca tinha participado de um estudo que falasse sobre isso. Na verdade, ele vivia numa sociedade em que o conhecimento era valorizado, mas um conhecimento superficial que não fosse contra os interesses pessoais. E agora o evangelho ele vem se voltando contra interesses pessoais e vontades nossas. No nosso interior, aquilo que nós queremos, aquilo que nós vivemos, aquela nossa personalidade que a gente não quer abrir mão dela. Uma certa feita eu ouvi até uma irmã dizer para mim
E Jesus Cristo, ele mudava o caráter, mas não mudava a personalidade. Aí eu olhei para ela e disse assim, como assim, irmã, que Jesus não muda a personalidade? Então, se ele pega um homem sanguíneo, um homem que mata por qualquer motivo, que a personalidade dele é sanguínea, ele não vai mudar essa personalidade, tornar esse homem uma nova criatura? A minha Bíblia, o evangelho que eu creio, o evangelho que Cristo doutrinou e usou os seus santos discípulos e profetas, diz que ele torna o homem uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Ele muda caráter, ele muda personalidade. E quando a gente faz um apanhado desse espelho que era do Antigo Testamento para o Novo, lá no Antigo Testamento, quando Adão era no tempo da inocência, ele era imagem e semelhança de Deus. Essa característica de imagem e semelhança, no Evangelho agora, na graça, é nós sermos parecidos com Jesus Cristo. Imagem e semelhança seria segundo o caráter de Cristo, segundo a sua personalidade. O caráter dele é enfático, santo. Ele é santo, tudo que ele faz, ele é santo. E a sua personalidade é o amor, é a bondade, é a benignidade, a longanimidade. Então, essas características que a gente deve assumir, não aquelas que o nosso eu determina. Eu vou gostar até certo ponto de alguns irmãos, e uma coisa que eu vejo que descaracteriza muito o evangelho quando a gente olha para as igrejas é a questão das panelinhas, das facções, das divisões, dos grupos. Por exemplo, eu aqui eu gosto mais do irmão Damião, então eu não vou me juntar muito com a irmã Célia, porque eu não gosto muito da irmã Célia. E crente não tem que ter esse comportamento. Aí ainda diz assim, eu tenho mais afinidade com o irmão Damião. Que é isso, crente? Que ele tem que ter afinidade com todos dentro do evangelho. Crente tem que ter comunhão com todo mundo. É claro que você vai ter um bom entrave mais com um do que o outro, mas você nunca pode abrir a tua boca, porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, é dizer que eu tenho mais afinidade com o irmão Damião do que com a irmã Célia por N motivo. Quando a gente dá legalidade a esse tipo de espírito faccioso, o adversário entra, e nesse sentimento de eu ter mais afinidade com um do que com o outro, o adversário pode botar uma raiz de amargura, e a um dado momento eu posso estar brigado com a minha irmã, ou brigado com o meu irmão, porque eu comecei a cultivar dentro de mim essa separação. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para a comunhão, sem acepção de pessoas, sem olhar para um e dizer, eu vou ficar mais com o irmão Jorge, porque o irmão Jorge toca, o irmão Jorge canta. Não, eu tenho que ter comunhão com todos. E outra coisa, é uma característica nossa. A gente começa a assimilar as características do outro quando a gente convive mais com o outro. Então, se você não tem afinidade com um ou com o outro, passa a conviver com ele, que você vai pegar as características boas dele e vai aprender a amar o teu irmão como tu ama o outro que você disse que tinha mais afinidade. É uma coisa que Cristo estava ensinando no reino de Deus agora, no novo povo que eu estou instituindo sobre a face da terra, que é formado por judeus e gregos e gentios, não vai ter acepção, não vai ter afeiçoamento pessoal, o eu não vai imperar, vai imperar a vontade do Senhor. E aí ele começa a revisitar as regras antigas, que é o estatuto, e colocar o regimento interno da igreja, dizendo, agora não, se na lei dizia não matarás, eu vou dizer para você, nem sentirá raiva do teu irmão, porque se você sentiu raiva do teu irmão, você já está matando o teu irmão, então você já é réu do inferno. E aí é uma coisa que a gente precisa tratar dentro de nós, porque quando a gente começa a dar desculpas, a gente começa a dizer essas características. Ah, não, eu não sou de barro, eu não sou de pedra, eu tenho sentimentos, o meu coração aguenta até tal ponto, crente de forma alguma. Se Cristo nos tratasse da forma como a gente trata os nossos irmãos, eu digo por mim, eu estaria frito, eu estaria finalizado. Fatality, como diz os jogos de computador, né? Já acabaria para mim. Por quê? Porque às vezes a gente quer que Cristo nos trate bem, mas quando nós temos que tratar o nosso próximo que está ao nosso redor, por coisas mínimas, a gente começa a criar contenda ou sentimentos ruins e por posicionamentos. Eu vejo isso muito. Sabe como é que eu vi isso muito acontecer? Uma guerra acirrada dentro das igrejas, que o adversário entrou de uma forma tão sorrateira e muita gente não percebeu, no momento político que o Brasil passou.
O espírito faccioso entrou dentro dos corações de muitos crentes, que crentes estavam ofendendo outros crentes por causa de pessoas que nem merecem a tua consideração. Quanto mais você ofender o teu irmão que está do teu lado, orando, jejuando por você, batalhando por você. Quem vai te acudir no cotidiano é aquele que está ao teu redor, não é aquele que está distante de você, que por um interesse político, ter um pensamento ideológico político seu, você está defendendo e ofendendo aquele que você deveria amar, que é o teu próximo. Amar o teu próximo é aquele que está próximo a você, ainda que ele pense diferente de você. A tolerância é uma das características que o crente tem que ter. Você precisa ser tolerante, assim como ele também precisa ser tolerante por você. E se você deixa qualquer sentimento de amargura entrar, isso acaba minando a tua vida espiritual e te apartando de Deus e da vontade de Deus para você vivenciar. E uma das coisas que me chama a atenção, que Cristo estava falando aqui, sobre até pelas ofensas, falando em dados momentos aqui, se você chamar o teu irmão de raca, se você chamar ele de louco, se você... Ou seja, vira réu do inferno. E crente não é réu do inferno, crente é filho da salvação. Nós temos que entender isso, não deixemos o inimigo minar a nossa vida espiritual com coisa pouca, com sentimentos que são poucos, fáceis de ser driblados, fáceis de jogar fora, não levar no nosso bolso e carregar aquilo e deixar aquilo minar a nossa fé. E aí eu vejo aqui Jesus Cristo falando aqui, ó, a questão da oferta. Eu faço uma leitura desse versículo 23 aqui, porque Jesus está dizendo assim, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, eu falei assim, meu Deus, não é eu que tenho uma coisa contra o meu irmão, é meu irmão que tem uma coisa contra mim. Se ele tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir até ele e me consertar com ele antes de eu apresentar a minha oferta. Quando eu vejo essa oferta, a gente pode pensar por vários fatores, não é só a oferta financeira, a oferta do teu culto, a oferta da tua oração, a oferta do teu jejum, a oferta da tua entrega. Tem crente que fica fazendo vistas grossas ao sentimento que está acontecendo entre ele e o irmão. Se houver alguma situação ruim, chega ao teu irmão, te conserta com eles, antes de apresentares a tua oferta diante do Senhor. Sabe por quê? Porque senão Deus não vai aceitar. Porque Deus, o que vem é o culto, ele sabe que existe no meio do relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento perfeito. E ele sabe que no meio desse relacionamento entre vocês, existe uma lacuna, existe uma falha, existe um erro grotesco que está te apartando do Espírito Santo. Então, se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra ti, apresenta-te a ele, conversa com ele, tenta se consertar com ele. Se ele não quiser se consertar com você, você já fez a tua parte. Aí Deus vai tirar o fardo da tua vida e vai continuar a obra que ele começou em você. Quando o teu irmão sentir que ele também precisa fazer esse conserto, Deus também vai fazer o conserto na vida dele. A partir daí, você tem legalidade de entregar a tua oferta, de entregar o teu culto, que é o teu culto racional, é o culto inteligente, é o culto que você sabe que você não tem nada, pendenga nenhuma. Eu vou adorar, eu vou entregar a Deus o meu melhor, porque eu sei que ninguém me odeia, e se me odeia, eu já fui lá me consertar. Se a pessoa se consertou comigo ou não, isso é o problema dela com Deus, mas eu fiz a minha parte. Aí, quando você tem essa concepção dentro de você, o céu se abre de uma forma tão extraordinária sobre a tua vida, que você começa a viver uma característica de evangelho diferenciada. Eu estava falando com os irmãos que no nosso tempo, na nossa época, o termo fariseu, saduceu, escriba, se tornou pejorativo, se tornou ofensivo. Você chamar alguém de fariseu, você está caracterizando ele como uma pessoa falsa, uma pessoa imprudente. Mas, irmãos, na época de Jesus, ser fariseu não era para qualquer um, não. Era para alguém que era dedicado ao ensino. E outra coisa, não existiam só fariseus maus, existiam fariseus bons.
Existiam saduceus bons que tinham conhecimento bíblico. Muitos deles tropeçaram na lei porque foram engodados por muitos. Mas nós vemos Nicodemos, nós vemos José de Arimateia, nós vemos vários homens que eram doutores da lei, que se voltaram para o Evangelho, que voltaram para Cristo, que eram dessa linhagem de pensamento. Mas só que no nosso tempo se tornou pejorativo. Você chamar alguém de fariseu é até ofensivo. A pessoa diz, você está me chamando de um falso crente. Mas quando a gente percebe isso, Jesus está doutrinando aqui pessoas que tinham conhecimento bíblico. E muitos dos que estavam ali eram fariseus, saduceus, pessoas que tinham tempo para estudar a lei e os profetas. Então ele estava usando o quê? A lei e os profetas para dizer, pautado na lei e nos profetas, agora eu vou doutrinar dessa forma. Aí eu vejo aqui, ele falando dessa questão do culto, depois ele dá uma ordenança. Imperativamente Jesus diz assim, ó, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Irmãos, olha só que coisa interessante. Jesus não está falando conciliar. Primeiro ele diz para você se conciliar com seu irmão, não falou lá em cima? Agora ele vai mais abrangentemente. A lei fazia uso dente por dente, olho por olho. Você tinha um direito diante da lei. Se alguém te ofendesse, se alguém te matasse, se matasse alguém da tua família, você tinha o direito também de fazer a mesma coisa ou retroceder. Não que categoricamente a lei proibisse você de perdoar, não era isso. Daqui a pouco eu vou falar para vocês que dentro da lei Jesus também estava ensinando a questão do perdão com seus inimigos. Mas o que Jesus estava dizendo é que agora não. Na graça você não tem o direito nem de querer mal do teu adversário, daquele que quer o teu mal. Você precisa aprender a usar da bondade do Espírito Santo que Deus colocou no teu coração, que é uma das características do fruto do Espírito, para tentar conciliar-te com o teu irmão. Se tornar ter um só pensamento, um só concílio. Porque se você fizer do teu adversário, na verdade, se você agir diferente do que ele, o Evangelho diz que a gente precisa pagar o mal com o bem. Aí quando você age e procede dessa maneira, você vai estar cumprindo essa ordenança aqui do Sermão do Monte, porque o teu inimigo vai olhar e vai dizer, poxa, eu quero tanto mal daquele camarada, o irmão Damião, eu odeio tanto ele, eu quero tanto mal dele, mas todas as vezes que eu intento fazer mal para ele, ele faz um bem para mim. Vai chegar uma hora que esse bem que o irmão Damião fizer para esse irmão, para essa pessoa, vai quebrar esse coração de pedra, e essa é a essência do Evangelho. Não foi isso que nós fizemos com o nosso Cristo? Nós crucificamos ele, nós matamos ele, nós preterimos ele em favor de um ladrão, de um malfeitor que era Barrabás. Quando eu digo nós, eu estou dizendo nós do gênero humano. Se eu e você estivesse lá, a probabilidade de nós estarmos naquela multidão gritando crucifica-o era muito maior do que estarmos no grupo daqueles que diziam não crucifica, porque era uma vontade de Deus. Então, quando eu digo nós crucificamos, nós o matamos e preterimos ele, nós tínhamos as nossas culpas, mas quando ele olhou para a multidão, quando ele olhou para o povo, o amor dele transbordou de uma tal forma que sobressaiu, aleluia, que foi maior do que toda a dor que ele estava sentindo, dor física, irmão, dor física pelas feridas, pelas chibatadas, pelos ferimentos, pela crucificação, pelos furos nos pulsos e nos pés, as dores que ele estava sentindo, a coroa de espinho e as dores psicológicas de toda a renúncia daquele povo, de toda ofensa, de toda a palavra maldita que estavam lançando sobre ele. O amor dele foi tão maior que sobressaiu, que ele olhou para aquela situação e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, aleluia. O Evangelho é assim, irmãos. Você é nova criatura, você mesmo sentindo dores, feridas, marcas que te colocaram, te impuseram com todo mal, mas você vai ter no teu coração esse desejo de dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa é a essência do amor. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Todas as vezes que eu leio o Sermão do Monte, eu percebo uma característica. Se eu não proceder dessa forma, eu não irei morar com ele na eternidade.
É duro, irmão, é duro a gente dizer isso, mas é uma realidade. Ser evangélico, ser cristão, é ser imagem e semelhança de Cristo. E Cristo jamais levaria ao coração, aleluia, uma raiz de amargura ou de tristeza sobre a maior de todas as ofensas, de maior de todas as dores. Ele resolveu nos perdoar e continuar nos amando, mesmo quando ele tinha todo o direito de nos odiar por tudo que ele fez, por tudo que nós fizemos para ele, mas ele simplesmente liberou uma palavra de perdão, uma palavra de amor. E aí é o que eu vejo ele enaltecendo isso aqui no seu sermão, dizendo, enquanto está no caminho com ele. Se você está no caminho com ele, o caminho que ele está falando é o caminho do evangelho, é o caminho que você trilha, é a diferença que você vai fazer na vida desse adversário seu. Porque enquanto você tem a possibilidade, porque vai chegar um momento que isso vai ser colocado em xeque contra você, e olha a consequência disso. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial, e estes te encerrem na prisão. Irmãos, isso aqui é uma prisão espiritual. É a condenação eterna que Cristo está dizendo. Se eu não aprender a amar e perdoar o meu adversário no caminho, quem é o caminho? Jesus Cristo, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não consegue no caminho a perdoar o teu irmão, quando o caminho já não tiver mais acesso para você, você perdeu a tua oportunidade. A única coisa que vai proceder depois é a condenação. Aí eu estava falando que na lei, e eu percebi isso. Ontem mesmo eu estava pregando, ministrando na live do Madrugada com Deus, e eu falei sobre o moço de Eliseu, no capítulo 6 de segundo livro de Reis. E o moço de Eliseu, em um dado momento, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Israel, nessa época, era um reino dividido, o reino do norte e o reino do sul, e o rei da Síria se levantou contra o rei de Israel e tentou fazer mal contra Israel. Mas Deus revelou ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu contou ao rei de Israel, disse, olha, não vai por tal lugar, porque o rei da Síria pôs acampamento ali esperando Israel passar para matar todo o povo de Israel. E aí Israel usou de uma outra estratégia e mandou espias até lá e concluiu que aquilo realmente era verdade. Aí veio até Eliseu, Eliseu disse, olha, não vai. Aí o rei da Síria tentou uma outra estratégia. Novamente o Espírito Santo revela ao profeta Eliseu que o rei da Síria estava tentando contra o povo de Israel, contra o rei de Israel, e o Eliseu vai até o rei e diz, olha, ele está fazendo tal coisa, não vai por ali. E até ao ponto do rei da Síria se perturbar. A Bíblia diz nesse texto que ele se perturba, e ele vira para os seus servos e ele diz assim, quem é contra mim? Quem é contra a minha nação no meio do meu povo, que está delatando ou dizendo os meus planos para os nossos inimigos? Aí um dos soldados vira, não, meu senhor, não é ninguém daqui não, mas no meio deles existe um profeta, aleluia, aleluia, aleluia. No meio de nós existe um profeta, irmãos, que denunciam as obras do mal, que denunciam as estratégias do inimigo, as artimanhas, as ferramentas, irmãs, do adversário para tentar parar a nossa caminhada no caminho. Ele pode levantar estratégias 1000, preparar ferramentas diversificadas, mas Deus sempre vai levantar os seus profetas e dizer, ei, abre os teus olhos, porque o teu adversário está tentando alguma coisa no caminho para tentar parar você. Aí eu vejo uma atitude assim, aí o rei da Síria diz, então vamos fazer o seguinte, aonde que esse profeta está? Está na cidade de Dotã. Eu estou correndo porque eu não era sobre isso, mas como o Senhor tocou novamente para falar, eu vou falar sobre isso também. Aí diz, está na cidade de Dotã. Dotã é uma cidade pequenininha, desprotegida, não tinha fortalezas, não tinha guardas suficientes. Aí o que o rei da Síria fez? Cercou toda aquela cidade, sitiou aquela cidade para matar o profeta, para matar o homem de Deus que estava delatando no mundo espiritual as suas ações contra o povo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. De manhã, o moço do profeta sai, vê toda aquela situação, entra desesperado e diz, olha, Senhor,
vamos morrer, vamos perecer, porque lá fora está tomado de inimigos, de guerreiros, de soldados. Aí o Eliseu faz uma oração destemida, uma oração de fé, e diz para Deus assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E aí, quando o moço de Eliseu olha, ele vê também, naquele sítio dos inimigos, guerreiros, carros e cavalos de fogo, guardando o servo do Senhor. Eliseu, com essa atitude, ele consegue levar o povo de Israel, dos sírios até o meio de Samaria, que era a capital de Israel nessa época do Reino do Norte, e quando chega lá, Deus pede para que os olhos daqueles homens se abram e eles percebam onde eles estão. Aí vem a parte que eu quero dizer para você dessa questão, que eu queria fazer a ponte entre amar o adversário lá no Antigo Testamento, porque quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente diz assim: não, toda vez que os inimigos de Deus se levantavam, Deus queria que matasse todos. Não, tem horas que Deus quer mostrar o seu amor, o seu perdão, e atuar na paz, naqueles que são pacificadores, bem-aventurados pacificadores. É isso que Deus quer que nós sejamos sempre. Na lei ainda tinha uma pauta para que se o teu inimigo te matasse alguém do teu povo, tu matava ele também. Mas na graça não existe esse respaldo. Não se engane, não existe. Se você deixar uma amargura entrar no teu coração, você perdeu todos os anos de salvação que você trilhou. Sabe por quê? Porque você deixou o mal entrar no teu coração. E aí eu já vejo um reflexo do que Deus ia fazer na graça. Quando o povo de Israel disse assim: então vamos matá-lo, o rei disse assim: vamos matar esse povo aí. E Eliseu disse: não, vocês não conquistaram ele com as suas forças. O que vocês vão fazer? Vocês vão preparar um banquete. Vão preparar o melhor banquete que vocês já prepararam. Bota os seus inimigos sentados, alimenta eles com o melhor que vocês tiverem. E aí, quando aqueles acabarem de comer, despedem eles em paz. Aleluia, aleluia. Era Cristo dando sacudida na nação de Israel, já dizendo assim: ó, vai chegar o tempo que o meu reino vai ser desse jeito. O inimigo vai vir com arma, com lança, com flecha, para tentar matar você. Você vai sentar ele no teu banquete e vai alimentar ele, porque enquanto você alimenta ele, eu unjo a tua cabeça com óleo, igual o salmista falou lá no Salmo 23, versículo 5, unges a minha cabeça com óleo, de sorte que meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, de sorte que meu cálice transborda. E foi isso que Deus fez naquele dia com Israel. E detalhe, irmão, para finalizar essa parte de Eliseu, quando os inimigos se levantaram e viram: não nos mataram, nos alimentaram com o melhor do que eles tinham. Aleluia! E falou assim: vai em paz. Quando eles foram em paz, o resultado foi, se vocês lerem lá no versículo que finaliza essa passagem, diz que eles nunca mais voltaram para afrontar Israel durante aquele período. Sabe por quê? Porque Deus entrou como príncipe da paz, tirou o ódio do coração dos inimigos, porque o povo mostrou amor, o povo mostrou fraternidade, o povo mostrou o que Deus queria fazer até com os nossos inimigos. Quando a gente aprende a fazer isso, irmão, é muito mais forte, uma ação, uma atitude é mais forte do que 1000 palavras. Você pode falar 1000 palavras, mas quando você age de uma forma que tudo isso caracterizou aquelas 1000 palavras que você fez, tem um impacto muito maior. E aí eles conseguiram convencer. E aí eu percebo o seguinte: aqui quando Cristo faz esse sermão, ele está dizendo assim: olha, acabou o tempo de você odiar. Eu não vou aceitar mais, porque agora o amor é a bandeira do meu povo, o amor é a bandeira do evangelho. E aí eu vejo um outro erro grotesco muito grande, irmãos. Eu tive que trabalhar muito dentro de mim também. Eu estou dizendo para os irmãos porque eu também sou humano, também sinto alguns sentimentos que às vezes a gente precisa lutar e renegar para lembrar em todo momento. Você é crente, você é humano, mas você é crente. Você é humano, mas você preferiu Cristo, você é cristão. Então, por você ser cristão, todo desejo humano é subjugado na cruz, todo desejo humano é subjugado no evangelho. E aí eu percebo o que foi dito por algumas bocas, apoiando pena de morte, apoiando destruição do próximo. Quando eu vejo um crente apoiando esse tipo de comportamento, eu paro e penso: será que Cristo apoiaria
Será que Cristo falaria da mesma forma? Não, irmãos. Na cruz do Calvário, Cristo mostrou que ele é totalmente contra a pena de morte. Existe maior crime do que matar o Filho de Deus? Pare e pensa comigo. Não existe maior crime do que matar o Filho de Deus, o ser mais puro de todo o universo. E, no entanto, quando ele viu que a natureza estava se voltando para punir aquela gravidade, aquele crime tamanho que estavam cometendo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cai por terra toda a pena de morte, cai por terra toda a legislação que se baseia no ódio. Não estou dizendo que não deva ter punições severas para algumas situações criminosas, não é isso, irmão, mas morte, o único que tem um direito sobre a morte é o nosso Deus, e eu vejo no Evangelho que não existe respaldo nenhum, legal nenhum, para que se haja pena de morte, muito menos crente defender. Se for assim, irmãos, eu vou apontar aqui a minha própria vida, eu não estaria vivo, porque todos os crimes que eu cometi no passado me eram dignos de morte segundo a lei. Pastor Denilson, vocês conhecem o pastor Denilson, né? Vocês já ouviram o testemunho do pastor Denilson, né? Então, se nós botarmos olha que homem abençoado. Pastor Denilson é um exemplo para a minha vida. Aí agora eu vou pegar e vou dizer assim, todos os pecados do pastor Denilson do passado eram dignos de morte. Então, se houvesse uma pena de morte, eu não daria chance para ele se tornar o homem de Deus que ele se tornou na atualidade, assim como eu, como você. Aí, às vezes, a gente quer apontar o erro do outro e esquece que o nosso passado foi tão indigno de morte quanto aquela pessoa, só com crimes diferentes, com ações diferentes, com iniquidades diferentes, mas tudo é iniquidade e digno de morte. Mas aonde superabundou o pecado, superabunda a glória de Deus, a salvação do Senhor. E é isso que o Evangelho está fazendo, transformando o maior dos pecadores, o maior dos criminosos, naquele que pode demonstrar o amor de Deus. Pega pessoas que outrora a sua personalidade era dura, severa, que não consegue perdoar, que não consegue amar, e transforma na pessoa mais fácil de amar e de ser amado diante de Deus. Sabe por quê? Porque essa é a transformação que o Espírito faz. Pega um homem velho, transforma numa nova criatura, transforma num novo ser. Eu lembro uma irmã que ela me contou um testemunho dela, que ela disse que ela nada a ver com a região, tá, irmãos? Mas eu sei que o povo nordestino costuma ser bem severo mesmo com essas questões, não leva desaforo para casa. Eu sou nordestino, então eu vou falar por mim. Eu era bem assim também. Essa irmã, ela contou, que era paraibana, que ela era daquele tipo de pessoa que se alguém se levantasse contra ela, falasse ela já estava falando o alfabeto todo, já estava dando na cara da pessoa, já estava brigando, ela batia, ela falava que batia primeiro para não apanhar, então ela já partia para dentro batendo. E quando ela aceitou Jesus Cristo, pouco tempo que ela estava no Evangelho, o adversário levantou uma artimanha de contenta contra a vida dela, que usando lá as filhas da irmã que entrou na briga com ela e as filhas dela. E aí a irmã simplesmente, antes de conversar, chegou na porta da igreja, na frente de todo mundo, e lascou um tapa muito bem dado na cara da irmã. E a irmã olhou, e a ação que o Espírito Santo fez no coração daquela irmã foi tão grande que ela abaixou a cabeça e chorou. E chorou como criança. Ela não teve reação de levantar a mão. E depois ela disse que ficou com raiva dela, porque no passado, outrora, jamais isso ia acontecer. Aí eu disse para ela assim, mas irmã, não, pelo contrário, a irmã foi uma vitoriosa, a irmã mostrou tudo o que Cristo fez na sua vida em pouco tempo. A irmã apanhou, foi humilhada, foi desvalorizada na frente de todos os seus irmãos, e a única atitude que a irmã fez foi como uma criança, de chorar. Aí ela falou, não, eu entendo isso, eu só estou dizendo que na hora eu fiquei com raiva porque eu não tive reação, mas é isso que o Evangelho faz dentro de nós. Ele vai pegar alguém agressor, alguém que odeia, alguém que mata, alguém que tem sentimentos ruins, e vai transformar numa pessoa tão mansa, tão humilde, como uma criança, porque o Evangelho diz que se você não for como uma criança, você não pode herdar o reino de Deus. E é isso que Deus está fazendo dentro de nós. Quando ele prega
esse sermão, esse regimento do reino, esse regimento do novo povo que ele está levantando, formado por judeus e gentios, ele está querendo dizer o seguinte: agora as atitudes de vocês vão ser diferenciadas. Se a lei dizia só não matarás, eu digo nem odiar, nem sentir cólera, nem ficar com raiva, nem ter sentimento partidarista, faccioso. Não, no evangelho é diferente, a atitude é diferente, porque, na verdade, de maneira nenhuma você vai sair da prisão que você vai ser colocado se você não tiver esse sentimento. Irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos vivenciar, vamos fazer como o salmista diz assim: ó Senhor, eu escrevi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É tempo da gente vivenciar, escrever essas palavras, o regimento do reino em nossos corações, porque muitas pessoas estão pregando muito sobre portas abertas, sobre milagres, sobre você vai receber, e esquecendo que os milagres faziam parte do cotidiano, mas primeiro Jesus Cristo disse assim: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o reino de Deus e a justiça dele é que vai garantir o teu acesso a morar com ele na eternidade e eternamente. O reino de Deus e a sua justiça é que vai garantir a você o acesso à morada do Altíssimo. Aí a gente vai vivenciar o que ele disse através de João, lá no Evangelho, capítulo de número 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. E continue orando por mim, pela minha casa, e eu estarei orando pelos irmãos. Amém?